O conceito de energia é a capacidade que um sistema tem de realizar um determinado trabalho, uma tarefa. Fique comigo, eu vou te contar mais sobre isso. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um episódio da série pré-vestibular para o programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual. Este mesmo texto que você está ouvindo agora está sendo transmitido também pelo nosso canal do podcast FG Academy. Bem, então para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu só queria fazer um parênteses antes aí, porque para quem não assistiu o primeiro episódio desta série, tá? Eu vou deixar, o linkzinho aqui. Basta você, ao final, se você quiser, você volta para o primeiro episódio, onde nós falamos a respeito dos 4 corpos do qual nós somos constituídos, tá certo? Nós somos constituídos são aqueles indivíduos que habitam o planeta Terra. Os que habitam Júpiter, Marte ou as Pleiades, eu não faço a menor ideia de como isto seja. Muito bem. Então, essa série de vídeos, eu estou chamando, assim, informalmente, e talvez até num toque humorado, de um pré-vestibular, é que nós estamos efetivamente preparando um programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual. É um programa extenso. Nós já havíamos apresentado, ou já fazíamos esse programa na escola de médios do nosso instituto, e ao mesmo tempo nós oferecíamos esse programa para as pessoas de fora que queriam aprender um pouco mais sobre isso. Bem, ao longo de quase 40 anos aí de estudo, de vasculhar a literatura clássica e até alguns autores contemporâneos, nós nos deparamos com uma série de coisas muito importantes e que foram deixadas de lado a partir dos anos 70, 80, com a maldita Revolução Cultural. Certo? Então isso aí trouxe grandes prejuízos para o estudo e o aprofundamento do entendimento acerca das questões físicas, biológicas, as questões do pensamento, as questões espirituais e as questões da vontade. Eu falei aqui os 4 comandos dos 4 corpos, tá? De todo modo, assista o primeiro vídeo que é super legal. Não precisa parar agora não, na boa, não precisa. Fique tranquilo. Pode seguir esse aqui até o fim, depois você volta, porque são assuntos específicos e podem ser tratados de forma individual. Muito bem, tá? Depois, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o programa, aqui embaixo tem o link da nossa página, onde você pode ir lá e ver todo o programa. Nós já estamos atualizando os capítulos, como eu estou escrevendo sobre isso. Isso futuramente será um livro. Como eu estou escrevendo sobre isso, que é o material didático do programa, né, o e-book, e o roteiro dos vídeos. Então a gente está sofrendo algumas pequenas alterações neste programa que ainda está impresso. Tá? Tem algumas coisinhas que foram trazidas à luz de novos conhecimentos, de novos entendimentos, e aí eu estou adaptando para alguns capítulos intercalados neste programa que tem. Mas a síntese está lá, o modelo ideológico do programa está lá, tá certo? Então, o próximo vídeo que nós vamos falar, depois desse aqui, vai ser sobre sistemas de crença. Tá? Nós precisamos aprender um pouquinho sobre isso. De todo modo, eu vou começar a conversar com vocês hoje a respeito de energia. Energia, como eu disse no começo, é a capacidade que um sistema, qualquer sistema, tem de realizar um determinado tipo de trabalho. Eu posso enumerar aqui, de cima, de cabo a rabo, eu não ia parar de dar exemplos a você. Por exemplo, você tem aí um automóvel. Um automóvel tem dentro do seu tanque uma quantidade de combustível. Um veículo tem uma quantidade de combustível. Este combustível reserva nas moléculas do seu combustível um quantum de energia, um fluido
se a gente pode chamar assim, que quando ele entra no sistema de carburação, no sistema de injeção, ele recebe uma faísca, essa faísca detona o combustível e libera uma grande quantidade de energia que faz mover os pistões, gira uma manivela, gira um eixo e faz o veículo andar. Então, a energia contida ali no combustível, na gasolina, ela faz o carro andar, tá certo? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Atenção, olha a pergunta estúpida, idiota. Se você beber gasolina, você vai andar mais rápido? A resposta é óbvia, é óbvia. Só que, por incrível que pareça, ainda nós temos no nosso contexto aqui, nesse contexto das pessoas que estão ensinando ou se propõem a ensinar sobre temas que têm um caráter microvibracional, um caráter microvibratório, e não sabe absolutamente nada do que seja energia. E aí vem a energia positiva, energia negativa, a energia que faz bem, a energia que faz mal, e depois a energia ruim da minha casa, a energia boa do jardim. Olha, é uma confusão. E as pessoas não conseguem distinguir o que seja nível vibratório de nível energético. Tá certo? Então essa é uma discussão que nós vamos ter ao longo do nosso programa de treinamento de autodefesa psíquica e proteção espiritual. É um programa super legal. Repito, vocês vão gostar. Tá? Mas eu quero, antes de qualquer coisa, passar algumas informações que são fundamentalmente importantes para a sua compreensão sobre este tema. Se nós formos analisar o tema focado no nosso trabalho, tá? A questão de proteção espiritual, de autodefesa psíquica e tudo mais, nós vamos nos remeter ao estudo ou à compreensão do termo energia, mas que não é diferente da expressão utilizada na física clássica, na física newtoniana, na dinâmica, na cinemática, não é diferente. Absolutamente não. O que acontece é que a compreensão do tema energia, que é a capacidade que o sistema tem de realizar um determinado tipo de trabalho, ela nos remete aos primórdios da civilização. Quando começou-se a estudar sobre isso e sistematizar a compreensão acerca da energia, ela passou a fazer parte, passou a fazer parte integrante de vários processos. O principal deles todos é a capacidade que o nosso corpo tem de realizar uma determinada tarefa. Respirar, por exemplo, falar, gesticular, movimentar-se, processo digestivo, processo circulatório, processo excretor, todas essas, processo metabólico, o funcionamento do cérebro e da mente como atividade neurológica, neural, elétrica, né, passou a ser incluído nos estudos e no entendimento do funcionamento do nosso corpo, da nossa dinâmica biológica. Então, se você olhar para um cadáver que acabou de... um cadáver na laje fria de um necrotério, ele se diferencia de nós que estamos vivos nesse elemento, na energia, nessa fonte que emana, decanta ou desce, vem do céu, seja como for, que se infunde em nós de alguma maneira através do processo da concepção, porque nós herdamos no momento da concepção, hora que os gametas se juntam, após a cópula, aqueles gametas, o óvulo e o espermatozoide se juntam, formando a célula-ovo. Para que aquele movimento germinativo comece a acontecer, é necessário que haja uma quantidade de energia vinda do pai e vinda da mãe. Na medicina tradicional chinesa, a gente chama isso de energia ancestral.
né? E nós a temos armazenada ao longo da nossa história, principalmente falando em termos de energia do rim, né? Então, não vou entrar no detalhe aqui, porque nós não vamos ter esse tempo de falar sobre isso aqui. Mas é só para que você entenda que depois que inicia o processo de fecundação, até o momento do nosso nascimento, parte da energia nutritiva vem da mãe. Parte da energia consumida no processo gestacional é a energia ancestral, aquela que nós herdamos dos nossos antepassados, do meu pai, dos meus pais, dos meus avós e assim por diante. Então essa condição energética, ela vai dar para nós um panorama de como nós vamos funcionar. Tem pessoas que nascem e que são constituídas como de um jeito mais vigoroso. Outras pessoas têm uma constituição mais frágil. Em absoluto, isso significa que um é melhor ou pior que o outro. Não, absolutamente não. Tá? Repito. Então, essa condição energética, essa condição vibracional, ela vai ao longo da nossa vida dando-nos condições para que a gente viva, para que a gente sobreviva e para que seja o combustível da mediação das nossas atividades. Então nós vamos encontrar, por exemplo, na medicina chinesa, o Qi, que é algo que desce do céu como se fosse uma chuva delicada, assim, uma chuva vaporosa, sutil, né, que desce e se precipita nos alimentos, né, principalmente, preponderantemente nos vegetais. Os vegetais assimilam essa quantidade de energia vinda do Sol, predominantemente, vinda do cosmos, e essa dinâmica bioquímica da fotossíntese, essa quantidade de energia fica ali armazenada. O vegetal que comemos e, por tabela, o animal que consumimos, ele guarda um quantum de energia que foi decantado. Então essa energia é capaz de fazer com que o nosso corpo funcione. Aqui, em termos de dietética, a gente discute isso lá no nosso programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual, algumas questões a respeito de dietética e nutrição, que são dois aspectos distintos, né? Inclusive, recentemente estava fazendo uma revisão nesse capítulo, falando da distinção entre nutrição e dietética. Essa distinção permite a gente identificar que tipo de alimento é legal, é bom para você, que tipo de alimento ele tem um poder ativo sobre você. Dependendo do influxo divino do qual você é fonte vibrante, qual é o tipo de alimento adequado para o seu nível de expansão e ascensão espiritual. Presta atenção no que eu acabei de falar. Esse termo ascensão espiritual não significa, em absoluto, que o nosso programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual, ele vai levar você para um nível de nirvana. É absolutamente não. Eu estou colocando você, vou colocá-lo num patamar onde você pode acessar um nível vibratório espiritual, um nível vibratório psíquico adequado para as suas necessidades. Simples assim. Eu convido você para um determinado evento. Esse evento é um evento informal, com pessoas amigas, com pessoas que já faz parte do nosso ciclo de amizades. Então, provavelmente, você vai com uma roupa mais despojada, né? Vai ser durante o dia, será servida uma comida de jardim, um churrasco, um pequeno coquetel, alguma coisa, umas bebidas mais geladas. Você pode ir de bermuda, de chinelo, vai ouvir uma música descontraída. Você já está dentro desse padrão vibratório. Por outro lado, eu te convido agora para ir a uma solenidade, do qual você nunca foi. Esta solenidade contém pessoas, indivíduos, que estão em um outro nível. Pode ser em nível de poder,
nível de poder político, nível de poder econômico, nível de poder social, não importa. Não estou aqui fazendo juízo de valor. Entretanto, este encontro ele é muito importante para você, importante para mim. Eu te convido a ir para esse outro nível, para esse outro encontro. Você certamente não irá com as mesmas roupas e com o mesmo espírito que você foi ao primeiro encontro a que eu me referi a instantes anteriores. Você certamente irá, talvez com um paletó, uma gravata, um esporte fino. O encontro certamente será à noite, ele não será numa tarde ensolarada de domingo, ele será à noite, com uma recepção mais formal. As pessoas tem um nível de tratamento mais refinado. No processo de elevação espiritual não é diferente. Da mesma forma como a gente tem um nível vibratório aqui, daquele encontro que nós fizemos ali no jardim, do nível vibratório que nós vamos fazer numa recepção, aqui eu me referi a alguns instantes atrás, esses níveis vibratórios são diferentes. A sua indumentária vibracional, ela é adequada, deve ser adequada, a sua indumentária vibracional deve ser adequada para cada uma das situações. A capacidade de modulação dessa indumentária vibratória vai depender de como você administra o quantum energético você tem em seu corpo. Porque vai depender da forma como você se expressa, da forma como você fala, da forma como você pensa, da forma como você sente, vai delimitar os seus níveis de ação. Tudo isso, todo esse processo de coerência cósmica atuante vai depender do combustível que você tem para poder produzir esses efeitos de forma adequada. Fazer com que esse combustível atinja um determinado ponto do seu corpo, uma área do seu organismo, capaz de produzir um determinado tipo de comando informacional. Alegria, contentamento, serenidade, paz interior, coragem, decisão, amorosidade. Todas essas questões precisam, em determinadas situações, estarem em alta. Está compreendendo? Por isso que as coisas são feitas de forma adequada. Então, a energia circulando no nosso corpo, agora, fazendo uma síntese desse processo, a energia circulando em nosso corpo, ela não é nem boa nem ruim. Ela não é nem positiva nem negativa. Eu estou insistindo com isso, mas olha, não é de agora. Ela não é nem positiva, nem negativa, nem boa, nem ruim. É da forma como você a utiliza. Se você colocar gasolina no tanque de um veículo, ele vai funcionar de forma adequada. Se você beber gasolina, você pode morrer ou ficar doente. Essas duas possibilidades. E a gasolina não é nem boa nem ruim. Ela só tem uma quantidade de energia dentro de um meio pelo qual ela é assimilada por um determinado sistema e absolutamente não é assimilada pelo outro sistema. Tá claro para você isso? E aí tem gente que insiste com essa história. Eu vou te ensinar, eu vou trabalhar com você, nós vamos eliminar as energias, ainda coloca no plural, as energias negativas. Para com isso! Para com isso! Se você está ouvindo isso de alguém, eu recomendo que você o questione. Ele está falando bobagem. Desculpa. Alguns ainda tenho a capacidade de dar um toque, outros eu não tenho acesso. Aqueles que eu tenho acesso, eu tenho a tranquilidade de falar e sou sincero com relação a isso. Muito bem. Então, quando a gente entendia esse processo energético à luz de conceitos, de elementos culturais, como a Grécia, a Índia, a China, tá? Mais recentemente o Japão, esses movimentos, essas civilizações tinham alguns movimentos que deram origem ao seu sistema de crenças. Nós vamos falar isso no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aulinha pré-vestibular, o sistema de crenças. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa condição expressiva do ser humano
Olha o que eu vou te falar. Essa condição expressiva do ser humano se expressar pela alegria, pelo contentamento, pela paz, pela serenidade, pela coragem, pelo discernimento, pela amorosidade e tudo mais, ela depende fundamentalmente de como você está utilizando a energia contida no teu íntimo. Tá? Aquilo que você está assimilando através da alimentação, através da respiração, como é que você está mantendo a energia dentro do seu organismo com repouso adequado, com a dieta adequada, já falei, com o repouso adequado, com o exercício físico moderado, com a hidratação, o cultivo de bons pensamentos através da meditação e oração. Isso, de alguma maneira, harmoniza o fluxo da energia dentro do nosso organismo para o bom funcionamento. Caso contrário, esquece, as coisas não vão funcionar direito. É doença na certa, é infortúnio na certa, é tristeza, é ressentimento e mágoa, é medo, é dúvidas, incertezas, ressentimentos, raiva, preocupação, tudo isso quando falta a energia ou quando ela não é colocada na quantidade adequada nas mais diferentes situações. Tá claro isso? Beleza? Então, só que isto, gente, olha só o que eu estou te falando, isto já fazia parte de um conteúdo até de crença dessas civilizações. Eu citei 3 aqui, a Índia, a Grécia especificamente e a China, foram primorosos com os seus luminares que escreveram sobre isso. Né? Os cânones da medicina tradicional chinesa, os filósofos da antiga Grécia e os Vedas, os livros sagrados da cultura hindu na Índia. Então, basicamente, esses 3 movimentos deram um sentido pleno à questão da energia. E o que aconteceu agora nos anos 70 com a maldita revolução cultural, capitaneada pelo Fritjof Capra? Aconteceu exatamente esse monte de bobagem que todo mundo inventa de falar até hoje acerca do conceito de energia aplicado a processos microvibratórios, aplicados a processos biológicos, mentais, psíquicos e até espirituais. No campo espiritual é uma coisa completamente apartada da nossa visão tridimensional, tá? E até da nossa visão de 4ª dimensão, que é a dimensão de tempo. Recentemente, nós começamos a compreender, depois eu vou deixar na medida que a gente for falando aqui, vou mais um pouquinho com vocês, na medida que a gente for falando, eu vou mostrando os personagens, o nomezinho, e depois, se vocês quiserem, é importante que vocês deem uma olhada nisso. Procure inteirar-se desses personagens contemporâneos, né, para que você entenda um pouco mais sobre energia. E se o teu professor, o teu instrutor, a pessoa que está te convidando para fazer qualquer tipo de treinamento, insistir que ela vai te ensinar a detectar energia negativa e energia positiva, na boa, sai fora. Porque eu estou dizendo isso? Não. Porque ela está querendo te enganar. Estou falando isso de boa. Ou ela não sabe absolutamente nada do que está falando, tá? Ou ela está de sacanagem contigo. Beleza? É como se eu estivesse aqui sabendo o que estou falando e estou falando porcaria, falando bobagem. Tá certo? Eu estou muito, muito focado nisso aqui. E de toda sorte eu queria chamar vocês a atenção, que eu ouvi essa semana de um amigo que é ilusionista, que é mágico. Mágico no sentido de fazer truque, ilusionista. Ele falou: Flávio, você quer aprender truque novo? Leia os livros antigos. Então hoje, aqui no fundo, você está vendo, isso aqui é minha biblioteca, tem mais alguns outros tantos aqui, para o outro lado, para o outro aqui, enfim, isso aqui é um pedacinho da biblioteca. São livros que eu os tenho há mais de 40 anos e cujas datas de edição remontam a quase um século, de um pelo outro, tá? Então são obras que são, sabe, datam do início do século XX, obras que datam das primeiras décadas do século XX, resgate do século XIX, obras do século XVII, do século XVI, que trazem um conhecimento experimental muito importante. Bom, então,
Mas eu gostaria de falar, cujo acesso é mais facilitado para você que está me assistindo agora, são aquelas pessoas que ao longo desses últimos, talvez, dos últimos 50 anos, mais ou menos, tiveram um papel fundamental neste trabalho. Eu gostaria de elencar alguns aqui, tá? O primeiro deles eu gostaria de chamar a atenção para o Dr. Albert Abrams. O Dr. Albert Abrams, ele desenvolveu um trabalho, ele foi o precursor da radiônica. A radiônica é uma técnica onde se utiliza um dispositivo eletroeletrônico. Radiônica é uma técnica que se utiliza de dispositivo eletroeletrônico cujos ajustes sintonizados produzem uma ação reverberante, ressonante para um trabalho de análise, para um trabalho de diagnóstico. Um segundo ajuste dentro do âmbito eletroeletrônico, com dispositivos emissores específicos, permite que você possa fazer um tratamento com o paciente de forma presencial ou à distância. O Dr. Albert Abrams, ele associou uma coisa muito interessante, que essa característica de ajuste vibracional, olha que coisa interessante, esse ajuste vibracional feito nos diais, feito nos dispositivos eletroeletrônicos, esse aqui é um, por exemplo, esse aqui é da nossa fabricação, mas existem outros, enfim, de igual e melhor qualidade, posso afirmar isso, não há dúvida, né? Este ajuste dependia e depende, né? A alteração desses valores, o tipo de ajuste que se dá, depende prioritariamente de um fenômeno chamado eletrocondutividade. O que significa isso? Um corpo que tem uma baixa quantidade de energia, ele tem o seu ritmo de processamento muito lento. Tá com a carga da bateria baixa. Então ele trabalha, você não vê isso no seu celular? Olha que o nível de bateria baixo, o teu celular não te dá um aviso, olha, estamos com a bateria baixa, vamos desligar alguns sistemas aqui para que você fique só no basiquinho. O nosso sistema funciona exatamente igual. Então quando esse nível de energia baixa, acontece um fenômeno elétrico no nosso corpo que impede a rápida circulação da energia. Ou seja, faz com que o fluxo do Qi, posso chamar assim, a energia, essa energia vital, essa que circula pelo nosso corpo, faz com que ela circule com um pouquinho menos de velocidade. Todos os sistemas ficam subativos para garantir o que a gente chama de urgência subconsciente de morte. Ou seja, a hora que você está desvitalizado, o teu sistema entra em alerta e diz, opa, espera aí, enquanto não tiver um aporte de energia adequado, se alimente, se hidrate, faça alguma coisa, tá? Nós não temos condições de fazer o que tem que ser feito. Esse conceito proposto inicialmente pelo Dr. Albert Abrams nos Estados Unidos foi uma coisa super interessante porque grande parte daquilo que vinha se estudando e cujo entendimento não se tinha claramente, porque fazia parte do sistema de crença, né? Através desse conceito da eletrocondutividade, né, ficou muito bem claro. Então, na medida que o corpo tem menos energia, ele para de funcionar, deixa de funcionar em algumas áreas. Por outro lado, se o sistema está sobrecarregado, e o indivíduo está com uma atividade muito intensa, tá? Todos os sistemas estão em alerta, você está trabalhando extremamente acelerado, algumas coisas podem acontecer. Por exemplo, danificar um determinado tipo de sistema. Tá? Sei lá, você está fazendo uma atividade física muito intensa. Você pode danificar uma articulação por esforçá-la muito. Você pode danificar o seu sistema respiratório por forçá-lo muito. Você pode danificar o seu sistema muscular por forçá-lo demais. Então, e aí você precisa de uma grande quantidade de energia para fazer com que isso aconteça. Então, este processo de grande quantidade de energia pressupõe uma alta quantidade, uma elevada eletrocondutividade. Ou seja, o nosso corpo começa
perder a resistência elétrica e ele começa a esquentar. Tá certo? Então é um fenômeno elétrico, eletroquímico, que acontece e dentro desse sistema começa a dar pau. Muito bem. Então, quando você olha para este processo, você começa a ter um nível de compreensão mais aprofundado acerca da energia. Ela não é nem boa, nem ruim. Ela só precisa ser muito bem administrada. Se você não pisa demais no acelerador, o carro anda devagar. Tá? Se você pisa demais no acelerador, o carro vai funcionar com muito mais velocidade. Ele vai consumir mais combustível, ele vai provavelmente ter algum desgaste, maior desgaste nas peças do motor. Nós somos exatamente igual a isso aí, tá? Quando isso foi proposto pela primeira vez, ao mesmo tempo no Japão, teve o professor Nakatani, tá? Eu vou deixar o nome dele aqui, que é o professor Nakatani. Ele fez um trabalho super interessante, que ele observou que o fluxo da energia que circula pelos meridianos, o fluxo do Qi que circula pelos meridianos, estava sendo diretamente proporcional à resistência elétrica que existia dentro desse trecho em análise. Então, na medida que essa resistência diminuía, menos energia, na medida que isso aumentava, a corrente que circula por esses vias de energia, corrente elétrica mesmo, circula por essas vias de energia, maior a quantidade de Qi disponível. Então, o fato de você ter uma grande quantidade de Qi disponível e sendo utilizada não significa que seja boa a saúde. O oposto também é verdadeiro. Entretanto, você precisa ter um quantum de energia adequado para o bom funcionamento do seu sistema. Então você precisa ter um tempo de repouso, você precisa ter um tempo de assimilação de energia, por exemplo, uma alimentação, você precisa ter um tempo de processamento, ter um tempo para o uso adequado dessa energia, depois um tempo de repouso. Então esse tensão, carga, descarga, relaxamento, tensão, carga, descarga, relaxamento, foi descoberto, na verdade foi sistematizado por William Reich, numa das suas obras mais estupendas, A Biopatia do Câncer, onde ele descreve o fenômeno orgástico do fluxo da energia no nosso organismo. Então, a hora que a gente cria tensão, carga, descarga e relaxamento. É como exatamente, se você já passou pela experiência do orgasmo, você sabe do que eu estou falando, certo? Escreveu 2 livros, A Função do Orgasmo e a Biopatia do Câncer. Essas 2 obras descrevem esse fenômeno de uma forma muito interessante, tá bom? Posterior a isso, aconteceu neste ínterim dois novos níveis de conhecimento. O primeiro deles, a descoberta das funções da glândula pineal como agente modulador e transmissor de informação. Então você carrega o sistema com uma determinado nível de informação. Isso aí depois a gente vai trabalhar dedicadamente, são algumas aulas fazendo esse treinamento, né, de fazer com que o seu cérebro e algumas redes neurais se ajustem a um determinado nível de informação. Estas informações são moduladas pelos ruídos produzidos pela glândula pineal e vai chegar um momento que esse nível de modulação vai decair por um processo muito interessante. E esse processo eu aprendi com o meu pai de santo. Isso já se vão mais de 50 anos. Ele dizia sempre o seguinte, na sua simplicidade, tá? Você só consegue transmitir, ter uma ação à distância, né, na medida que o seu cérebro consiga irradiar ou transmitir esta informação. A primeira coisa que você precisa ter, uma ideia, ou um conceito, ou um princípio muito bem estruturado. Segundo, você precisa estar vigoroso. Quando ele falava vigoroso, estar com os níveis energéticos adequados.
E segundo, você precisa ter um momento onde você se despoja de todos esses elementos, não só da informação, agora eu vou traduzir para você, não só da informação, como também da energia despendida nesse processo. E uma técnica que ele utilizava era a técnica da respiração forçada. Eu vou ensinar para você aqui, isso provavelmente alguns de vocês já devam ter percebido como é que isso funciona. Você concentra a sua atenção, carrega o seu cérebro com uma ideia, com um princípio, com um desejo, com uma vontade, acha o alvo que você quer atingir como um vetor e produz uma respiração forçada. Ao produzir essa respiração forçada, todo aquele elemento que estava sendo modulado com uma quantidade muito grande de energia decai. Ao decair, ele produz um fenômeno que é um fenômeno da indução eletromagnética. A indução eletromagnética produz um campo eletromagnético que pode ser percebido com quem está sintonizado. Este é um dos temas que nós vamos estudar, que é o tema da ação à distância. Eu vou precisar que você tenha uma boa capacidade ideoplástica, de idealizar as ideias e mantê-las no seu cérebro de forma consistente, mas também, ao mesmo tempo, através da respiração, através da alimentação, da hidratação, exercício físico moderado, meditação, você conseguir estabelecer um padrão de energia que seja adequado para aquele processo naquele momento. Tá certo? Então eu acredito que eu tenho explicado para você, eu tenho deixado claro essa questão da energia, né? Eu vou deixar disponível para vocês aqui embaixo o nosso link para que você conheça um pouco mais sobre o programa. E eu te peço, por favor, é provável que você já tenha ouvido isso. Se você está me ouvindo pela primeira vez, me assistindo pela primeira vez, por favor, divulgue isso para 5 pessoas se você acha que isso é interessante. Dê o seu like, se inscreva no canal. Por fim, se por alguma razão você se sentir motivado a ser colaborador do canal, porque nós estamos cada vez mais produzindo conteúdos relevantes. Então a relevância do nosso canal e a visibilidade depende desses 3 fatores. De você estar inscrito, de você curtir o canal e, num terceiro momento, você assumir como um colaborador. É um valor absolutamente irrisório e que para você talvez não faça tanta diferença, mas para nós que estamos produzindo conteúdo, você não tem noção quanto o seu auxílio e a sua ajuda é muito importante. Agradeço muito a tua audiência e nos vemos no nosso próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.